Olá, pessoal, de volta. Vamos agora analisar a nossa atividade verbal, muito importante para o entendimento da sintase. Então vamos lá. Os nossos verbos eles podem ser classificados como verbos transitivos. O que é um verbo transitivo? Simplesmente um verbo que pede um complemento. E esse complemento ele é chamado de objeto. O verbo transitivo ele pode ser chamado de transitivo direto. Se ele é transitivo, ele pede um complemento. Se ele é direto, significa que ele pede um complemento sem uma preposição obrigatória. E esse complemento ele é chamado de objeto direto. Significa que você vai parar seu verbo e vai perceber que esse verbo não tem sentido completo. Você vai fazer ou a pergunta o quê, ou a pergunta quem ao seu verbo. E você vai perceber que a resposta é um complemento sem preposição. E esse complemento sem preposição você vai chamar de objeto direto. Ao dizer, elas analisaram este arquivo. Qual é o nosso verbo? Analisaram. Quem analisou? Elas. Elas analisaram. Então, é um sujeito simples. Você vai ler sujeito mais verbo. Elas analisaram. Sentido? Não. Elas analisaram o quê? Quem analisa, analisa algo. Elas analisaram o quê? Este arquivo. Esse verbo, ele pede um complemento sem preposição. Quem analisa, analisa algo. Se ele pede um complemento sem preposição, eu digo que o verbo é transitivo direto e esse complemento sem preposição é chamado de objeto direto. Então você sempre vai visualizar que ao ler sujeito mais verbo não existe sentido completo e você vai fazer a pergunta sem a preposição. Elas analisaram o quê? Este arquivo. Transitivo direto com objeto direto. Quando eu digo, ela disse que refez os textos. Quais os verbos que eu tenho aqui? Disse, o outro verbo, refez. Eu vou analisar verbo a verbo. Olhei para o primeiro verbo, disse. Sempre cada verbo vai trazer a sua análise. Cada verbo vai trazer a sua transitividade. Então você sempre vai olhar verbo a verbo. Olhei para o disse. Quem disse? Ela. Ela disse. Isso é o sujeito simples do verbo dizer. Vou ler sujeito mais verbo. Ela disse. Você vai perguntar, ela disse o quê? Qual é a resposta nesse contexto? Ela disse o quê? Que refez os textos. Quem diz, diz alguma coisa. Esse verbo pediu um complemento sem preposição. O que não será preposição. Então não tem preposição ali no início. Por isso esse verbo vai ser chamado de transitivo direto e o bloco inteiro foi um objeto direto, porque eu tenho ela disse o quê? Que refez os textos. Então, o bloco inteiro foi o objeto direto. Dentro, você tem verbo. Se você tem verbo ali dentro, você vai analisar esse verbo. Esquece que o blocão é o objeto direto e olha dentro do blocão. Olha esse trecho só, que refez os textos. Então, vou olhar para esse verbo, refez. Ela disse que refez os textos. Quem refez? Ela. Ela refez. O sujeito está oculto. Vou ler sujeito mais verbo. Ela refez. Você vai perguntar, ela refez o quê? Ela refez o quê? Os textos. Quem refaz, refaz algo. Eu não tenho preposição. Hoje não é preposição. Nunca vai ter preposição. Então não tem preposição. Por isso o verbo é transitivo direto e esse complemento que não traz uma preposição será um objeto direto. Então esse pedacinho, os textos, se a banca pedir o que é esse pedacinho, os textos, ele é o objeto direto do refez. Refez alguma coisa. Então, cada verbo sempre trazendo a sua regência, a sua transitividade. O dizer foi transitivo direto e o refazer também foi transitivo direto. Agora, o nosso verbo, ele também pode ser um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo pede complemento. Se ele é indireto, ele agora pede o complemento com uma preposição obrigatória. E esse complemento com preposição, ele vai ser chamado de objeto indireto. E o que você consegue encontrar como preposição? Uma dessas palavras. Você tem o a, o com, o contra, o de, o em, o para, o por e o sobre. Esses elementos você consegue encontrar como preposição. Agora, cuidado, porque você pode juntar, por exemplo, o de com o. Ao juntar, você fazer do, mas você tem a preposição de. Você pode juntar o em mais o. Em mais o vai dar no, mas tem a preposição em aqui. Você pode juntar o por com o. Se você juntar, você vai encontrar pelo, mas você tem a preposição por aqui no início. Então, você vai encontrar uma dessas preposições, por mais que apareça nessa forma aglutinada. Então, ao dizer, nós aludimos aos documentos. Verbo, aludimos. Vai pro verbo, acha o sujeito primeiro. Quem aludiu? Nós. Nós aludimos. Isso aqui é o meu sujeito. Eu vou ler sujeito mais verbo. Nós aludimos. Isso tem sentido? Não. Ao ler sujeito mais verbo, você percebe que não existe sentido. Você vai perguntar, nós aludimos a quê? Nós aludimos aos documentos. Quem alude, alude a. Esse a que você coloca aqui no início é uma preposição. Quem alude, alude a. Se eu tenho a preposição, eu digo que o verbo é transitivo indireto e esse complemento com preposição é o objeto indireto. Quando você faz a pergunta ao verbo, você agora coloca a preposição ou com a palavra que ou com a palavra quem. Você sempre vai colocar essa preposição. Observe a pergunta. Nós aludimos a que? Colocamos a preposição na pergunta. Você também pode fazer quem alude, alude a. Você percebe que o verbo pede a preposição. Poderia pensar em outros verbos. Por exemplo, o verbo concordar. Quem concorda, concorda com. Verbo gostar. Quem gosta, gosta de. Você percebe que o verbo pede a preposição. Olha o outro exemplo. Eu necessito de que ele faça a revisão. Quais os verbos que nós temos aqui? Nós temos o verbo necessitar e o verbo fazer. Você vai olhar verbo a verbo. Olha primeiro. Quem necessita? Eu. Eu necessito. Isso é o sujeito simples do verbo necessitar. Vou ler sujeito mais verbo. Eu necessito. Você vai perguntar, necessita de quê? Você coloca a preposição na pergunta. Quem necessita, necessita de. O verbo pede a preposição. Agora, qual é a resposta? Eu necessito de quê? De que ele faça a revisão. Quem necessita, necessita de. Esse verbo, ele pede o complemento com o de, com a preposição. Por isso, esse verbo é transitivo indireto e o bloco inteiro foi o objeto. Eu necessito de quê? De que ele faça a revisão. Agora, dentro desse objeto indireto, você tem um verbo. Ali dentro. Você vai esquecer que o todo é o objeto indireto e você vai analisar ali dentro. Ali você pode encontrar qualquer coisa. Então, analisando dentro do nosso objeto indireto, de que ele faça a revisão. Quem vai fazer? Ele. Que ele faça. Esse é o sujeito simples do verbo fazer. Agora, que ele faça. Você vai perguntar que ele faça o quê? Quem faz alguma coisa. Ele vai fazer o quê? A revisão. Agora, esse verbo não pede preposição. Quem faz algo. Você vai fazer o quê? Não pede preposição. Por isso, o verbo é transitivo direto e esse complemento sem preposição é o objeto direto. Ah, Grazi, mas você me disse que o todo é o objeto indireto. Sim, o todo é o objeto indireto. Então, quando eu olho para esse verbo necessitar, eu necessito de quê? De que ele faça a revisão. O todo é o objeto indireto. Só que ali dentro, você tem o sujeito, você tem o verbo transitivo direto e você tem o objeto direto. Você vai falar também, poxa, Grazi, mas eu confundi esse A. Eu achei que esse A fosse uma preposição. E aí, cuidado com um detalhe. A palavra A, se ela estiver ligada a uma palavra feminina, ela não vai funcionar como preposição. Então, quando eu faço a mulher, isso é uma palavra feminina. Quando eu
faço a caneta, isso é uma palavra feminina, não é o caneta, é a caneta. Então, a contribuição, a revisão, não é o revisão, é a revisão. Isso é uma palavra feminina. E diante da palavra feminina, você não tem preposição. Esse a que você coloca diante de uma palavra feminina, ele vai ser chamado de artigo. Então, nesse caso, não tem preposição. O a diante da palavra feminina, cuidado, ele não é preposição, ele vai funcionar como um artigo. Tudo bem? Então, cuidado com esse detalhe. Agora, o nosso verbo, ele também pode ser um verbo transitivo direto e indireto. O verbo transitivo direto e indireto vai pedir os dois complementos. Ele vai pedir o complemento sem a preposição e ele vai pedir também o complemento com preposição. O complemento sem preposição é objeto direto e o complemento com preposição é objeto indireto. Você vai perceber que existem os dois. Ao dizer, ele enviou o material ao aluno, olha o verbo enviar. Quem enviou? Ele. Ele enviou o quê? O material. Ele enviou o quê? Ele enviou a quem? Ao aluno. Quem envia algo a alguém. Ele enviou o material, não tem preposição. Esse é o objeto direto. Ele enviou a quem? Ao aluno. Agora eu coloquei a preposição. Esse é o objeto indireto. Enviou algo a alguém. Por isso esse verbo vai ser transitivo direto e indireto. Esse verbo transitivo direto e indireto, ele também pode ser chamado de verbo bitransitivo. Ele é transitivo direto e indireto. Por isso bitransitivo tem duas exigências. Ele pede dois complementos. Outro exemplo. Ela contou ao amigo que organizara a lista. Quais são os verbos que nós temos aqui? Nós temos o verbo contar e nós temos o verbo organizar. Olhei para o contar. Quem contou? Ela, sujeito. Quem conta, conta alguma coisa a alguém. Ela contou o quê? Que organizar a lista. Ela contou a quem? Ao amigo. Contou algo, alguém. Contou algo. Aqui não tem preposição. Esse é o objeto direto. Ela contou a quem? Ao amigo. Esse a é a preposição. É o objeto indireto. Por isso o verbo contar foi transitivo direto e indireto. Contou algo a alguém. Agora, dentro do objeto direto, você viu um verbo. Enquanto tiver verbo, você consegue analisar. Então, eu vou analisar ali dentro do objeto. Ela contou ao amigo que ela organizara a lista. Então, eu olhei para o verbo organizar. Quem organizou? Ela. Ela organizara. Ela organizara o quê? Quem organiza algo. Ela organizara o quê? A lista. Esse verbo pediu um complemento. E nesse caso, ó, a lista, palavra feminina. O a diante da palavra feminina é apenas um artigo, não é o lista, é a lista. Palavra feminina tem artigo ali na frente. Então não tem preposição. Se você não tem preposição, o verbo é transitivo direto e esse complemento sem preposição é o objeto direto. Quem organiza algo. Agora, nós temos também os verbos chamados verbos de ligação. O verbo de ligação, o próprio está dizendo, ele é um verbo que serve para ligar, que serve para conectar. E ele vai ligar o quê? Ele vai ligar o sujeito a uma característica, a um atributo do nosso sujeito. E essa característica que vai ser dada para o sujeito, o estado do sujeito, o atributo do sujeito, isso vai ter um nome. Isso vai ser chamado de predicativo. Vai ser chamado de predicativo do sujeito. É um atributo que você vai trazer para o sujeito. Agora, existem alguns verbos que normalmente são verbos de ligação. Aqui não vai ser sempre normalmente. Então, alguns verbos que normalmente são verbos de ligação. Quais são esses verbos? Guarda esses verbos. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, tornar-se, virar. Eles normalmente são verbos de ligação. Grave significa que eles podem aparecer com outra classificação? Sim. Normalmente eles são verbos de ligação. Então encontrou um desses verbos, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se, andar, pensa em verbo de ligação, mas confirme. Quando eu digo ele continua focado, o verbo que eu encontro é o verbo continuar. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar. Pensa em verbo de ligação, confirme. Quem continua? Ele, sujeito. Ele continua, tem sentido? Não. Focado é a característica dele, é o estado dele, é o estado do sujeito? Sim. Então esse verbo é um verbo de ligação e focado, que é o estado do sujeito, é o predicativo do sujeito. O objetivo do verbo de ligação é ligar a característica ao sujeito. Ele não tem sentido completo, ele está ali ligando. Na outra, ele virou arquiteto. O que eu quero dizer com ele virou arquiteto? Ele passou a ser arquiteto, ele agora é arquiteto. O virar, nesse sentido de tornar-se, ele é um verbo de ligação. Então, ele virou arquiteto. Quem virou? Ele, sujeito. Ele virou, tem sentido? Não. Mas arquiteto não é a característica dele, ele agora é um arquiteto. Então, nesse contexto, esse verbo virar é um verbo de ligação e arquiteto, que é a característica do sujeito, você vai chamar de predicativo do sujeito. Estou ligando a característica ao sujeito. Guarde esses verbos que são muito importantes, a gente vai sempre falar sobre eles. Agora, verbo intransitivo. O verbo intransitivo ele não pede um complemento. E o que é complemento de verbo? É objeto. Esse verbo ele não pede objeto. O verbo intransitivo ele vai aparecer em duas estruturas. Cuidado, são duas estruturas. Você tem a primeira estrutura. Você vai ler sujeito mais verbo e você vai perceber que o verbo tem sentido completo. Ele não pede complemento. A criança nasceu. Quem nasceu? A criança. Sujeito. A criança nasceu. Não pede complemento. Isso é um verbo intransitivo. Ele chegou. A caneta caiu. O lápis sumiu. Leu sujeito mais verbo não pediu complemento. Ele é um verbo intransitivo. Mas cuidado, porque existe uma segunda estrutura. Você vai ler sujeito mais verbo e vai perceber que o verbo não tem sentido completo. Mas nesse caso, você vai fazer a pergunta onde ao seu verbo. Sempre que você fizer a pergunta onde ao seu verbo, esse verbo vai ser classificado também como verbo intransitivo. Cuidado. Cuidado, pessoal, esquece esse segundo caso. Perguntou onde, anota isso. Anota isso. Perguntou onde, o verbo também é verbo intransitivo. Então, quando ele permanece em Santos, e é até legal você perceber que o verbo permanecer normalmente é um verbo de ligação, mas quando eu digo que ele permanece em Santos, eu tenho quem permanece? Ele, sujeito. Ele permanece, tem sentido? Não. Você vai me perguntar, ele permanece onde? Ele permanece onde? Em Santos. E sempre que você perguntar onde, esse verbo também vai ser um verbo intransitivo. Mas, Grazi, ele está pedindo alguma coisa. Sim. Só que essa alguma coisa traz uma ideia de lugar. Em Santos é um lugar. E esse termo que traz ideia de lugar, ele não é objeto. Esse termo que traz ideia de lugar vai ser classificado como um adjunto adverbial. Você vai chamar de adjunto adverbial de lugar. Então, pergunta onde o verbo é intransitivo e o lugar é um adjunto adverbial de lugar. Beleza? Agora, vamos observar algumas frases, para a gente visualizar os aspectos que podem gerar dúvida. Você não vai decorar verbo, você vai analisar o contexto, tem que analisar a sua frase. Sempre a frase vai mostrar para você o que existe naquele contexto. Então, ela virou a mesa. Quem virou? Ela, sujeito.
Ela virou o quê? A mesa. Quem vira, vira algo. Não tem preposição. O verbo é transitivo direto, a mesa, objeto direto. A mesa, palavra feminina, o a é apenas artigo. Não tem preposição. Nesse caso, eu usei quem vira, vira algo. Transitivo direto. Agora, ela virou o rosto ao pai. O que eu tenho nesse contexto? Quem virou? Ela, sujeito. Ela virou o quê? O rosto. A quem? Ao pai. Quem vira, vira alguma coisa? A alguém. Ela virou o rosto. Não tem preposição. Esse é um objeto direto. Ela virou ao pai. Esse é preposição. Esse é objeto indireto. Virou algo? A alguém. Nesse contexto, o verbo é transitivo direto e indireto. Na 3, ela virou advogada. O que eu quero dizer com ela virou advogada? Ela passou a ser advogada. Ela agora é advogada. É o virar no sentido de tornar-se. Ela se tornou uma advogada. Nesse contexto, quem virou? Ela, sujeito. Ela virou tem sentido? Não. Mas advogada não é a característica dela. O verbo virar no sentido de tornar vai ser um verbo de ligação. Característica ao sujeito. Por virar aqui é um verbo de ligação. E a advogada, que é a característica dela, é o nosso predicativo do sujeito. Na outra, o carro virou na esquina. O que virou? O carro. Acha sempre o sujeito, ó. O carro virou. Tem sentido. Se achar que não tem, você pergunta, ele virou onde? Perguntou onde? O verbo é um verbo intransitivo. Na esquina é o lugar onde ele virou. E o lugar é um adjunto adverbial. É o nosso adjunto adverbial de lugar. Perguntou onde? Tenha certeza de que o verbo é intransitivo. O que você perceber é que você não decora, você analisa. O mesmo verbo, tá vendo? Ele assumiu transitividades diferentes. O contexto vai mostrar pra você quais os complementos que aparecem. Então, olhe sempre a frase, olhe sempre o contexto. Isso é essencial. Olha a próxima. Vou trabalhar este verbo passar. Mesmo verbo, mas olha o contexto. Na frase 5, ele passou o saleiro ao tio. Quem passou? Ele, sujeito. Ele passou o quê? O celeiro. Ele passou a quem? Ao tio. Quem passa alguma coisa? Alguém. Ele passou o saleiro, esse é o complemento sem preposição, esse é o objeto direto. Ele passou ao tio, esse é o complemento com preposição, esse é o objeto indireto. Então, nesse contexto, o verbo foi transitivo direto e indireto. Passou alguma coisa a alguém. Na 6, ele passou as páginas. Ele passou as páginas. Quem passou? Ele, sujeito. Mas ele passou o quê? As páginas. Passou algo. O as, ele aparece diante da palavra feminina. Ele é artigo também. As páginas. Ele está diante da palavra feminina, ele é só um artigo. Não tem preposição. Passou algo. Por isso, o verbo passar é transitivo direto. E esse complemento que não tem preposição é o objeto direto. A próxima é ele passou a diretor. O que eu vou dizer quando ele passou a diretor? Ele virou o diretor. Ele se tornou um diretor. Então, se ele se tornou um diretor, passar no sentido de tornar-se. E nesse sentido, você tem verbo de ligação. Quem passou? Ele. Ele passou, sujeito. Diretor não é característica dele, agora é diretor. Então, passar nesse sentido de tornar-se, ele é um verbo de ligação. E a diretor, característica do sujeito, é o nosso predicativo do sujeito. Ele é diretor, é a característica dele. Ele passou na casa da tia. Quem passou? Ele, sujeito. Qual é a pergunta que você faz? Ele passou onde? Na casa da tia. Perguntou onde? O verbo é intransitivo. E na casa da tia é o lugar. Se é o lugar, é o adjunto adverbial de lugar. Agora, um cuidado. O verbo de ligação, ele vai ligar a característica, que é o predicativo do sujeito, ao sujeito. Mas cuidado para não achar que o predicativo do sujeito só vai aparecer com verbo de ligação. Não é verdade. O predicativo ele pode aparecer com qualquer verbo. O predicativo é a característica do sujeito. E ele pode aparecer com qualquer verbo. Exemplos. Ela ficou confusa. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer. Pensa em verbo de ligação. Quem ficou? Ela, sujeito. Ficou, tem sentido? Não. Confuso é o estado dela. O verbo ficar é verbo de ligação e o confuso é o predicativo do sujeito. O predicativo apareceu com verbo de ligação. Mas eu falei pra você que ele pode aparecer com qualquer verbo. No 10. Ela analisou o exercício confusa. Quem analisou? Ela, sujeito. Ela analisou o quê? O exercício. Quem analisa, analisa algo. Complemento sem preposição. Verbo transitivo direto, objeto direto. Analisou algo. Ela analisou o exercício confusa. Quem é que estava confusa? Ela. Ela estava confusa. Isso é o estado do sujeito. Se eu tenho o estado do sujeito, isso aqui é um predicativo do sujeito. Então anota isso. O predicativo pode aparecer com qualquer verbo. Pode aparecer com verbo de ligação? Pode. Pode aparecer com verbo transitivo? Pode. Pode aparecer com verbo intransitivo? Pode. Pode aparecer com qualquer verbo. Mais à frente a gente vai voltar a falar sobre o predicativo e estabelecer algumas distinções. Mas já guarda. O predicativo pode aparecer com qualquer verbo. Quando eu digo ela estuda, confusa. Quem estuda? Ela. Ela estuda. Tem sentido. A criança estuda. Tem sentido. O verbo é intransitivo. Ela estuda confusa. Quem é que está confusa? Ela. Ela está confusa. É o estado do sujeito. Isso é um predicativo do sujeito. Você poderia até pensar num verbo de ligação implícito. Literalmente não tá. Mas dá pra você pensar assim pra facilitar. Na 10, ó. Ela analisou o exercício confusa. Ela analisou o exercício e estava confusa. Ela estuda confusa. Ela estuda e estava confusa. Dá pra pensar assim só pra facilitar, tá? Agora, ela disse a verdade. Quem disse? Ela, sujeito. Ela disse o quê? A verdade. Nesse contexto eu tenho só quem diz algo. Só tem complemento sem preposição. O a é o artigo. A verdade é o artigo da palavra feminina. Não tem preposição. O verbo é transitivo direto e a verdade é o objeto direto. O a, diante da palavra feminina, não é o verdade, é a verdade. Esse a é apenas um artigo. Não tem preposição. Agora, ela disse a verdade ao amigo. Quem disse? Ela, sujeito. Quem diz alguma coisa? Alguém. Nesse contexto, eu tenho os dois complementos. Ela disse o quê? A verdade. Não tem preposição. Esse é o objeto direto. Ela disse a quem? Ao amigo. Aqui eu tenho a preposição. Eu tenho o objeto indireto. Então, esse verbo é transitivo direto e indireto. Ele só pode ser transitivo direto e indireto se você colocar os complementos. Se você colocar o objeto direto e o objeto indireto. Se não colocar, só colocar o objeto direto, nesse contexto ele foi transitivo direto. Por isso que eu disse pra você que o contexto é essencial. Sempre na frase você vai visualizar quais os complementos que aparecem. Esse aqui a gente tem que memorizar. Não tem jeito. Esse a gente tem que memorizar. O verbo existir e o verbo haver. O que você tem que guardar em relação ao verbo existir? E cai muito importante. O verbo existir, ele tem sujeito. Cuidado com a frase está invertida. Ele tem sujeito. E esse verbo não pede complemento. Ele é um verbo intransitivo. O existir tem sujeito e não pede complemento. Vai ser assim. Existiam livros na estante. Escrever o verbo existir tem sujeito. O que existia? Livros.
Livros existiam. Livros é meu sujeito. Vou ler sujeito mais verbo. Livros existiam. Esse verbo não pede complemento. Se ele não pede complemento, esse verbo é um verbo intransitivo. Livros existiam. Mas eles existiam onde? Na instante. Na instante é lugar. Como é o lugar, isso aqui é o adjunto adverbial. É o adjunto adverbial de lugar. Mas observe a análise do verbo existir. Tem sujeito e é intransitivo, não pede complemento. Agora, se eu escrevo o verbo eu vou verificar se o verbo haver está no sentido de existir. Se o verbo haver estiver no sentido de existir, ele vai formar uma oração sem sujeito. O verbo haver no sentido de existir é oração sem sujeito. Em relação à transitividade, você vai perceber que esse verbo não tem sentido completo. Ele vai pedir um complemento. Ele vai pedir um complemento sem preposição. Ele será transitivo direto e ele vai pedir um objeto direto. Vai ser assim. Como? Olha o exemplo 15. Havia livros na estante. Escrevi o verbo haver, é o haver no sentido de existir. Haviam livros, existiam livros. Haver no sentido de existir é oração sem sujeito. Sujeito não existe, sujeito inexistente. Se eu digo pra você, havia, tem sentido? Nossa, havia o quê? Havia livros. Esse verbo, ele pede complemento sem preposição. Por isso ele é o verbo transitivo direto e livros é o objeto direto. Só que havia na estante. Na estante é lugar. Havia livros onde? Na estante. Tem aqui também lugar. Se você tiver lugar, encontrou lugar, ó, é o adjunto adverbial. O na estante é o adjunto adverbial de lugar. Então guarde esses dois verbos, isso aí despenque em provas, tá? Não dê bobeira com esses verbos. E, como eu disse pra você, a transitividade é vista no contexto. Olha o que eu tenho na 16. Ele bebeu suco. Quem bebeu? Ele, sujeito. Ele bebeu o quê? Suco. Quem bebe, bebe algo. Normalmente você usa o verbo beber assim. Quem bebe, bebe alguma coisa. Bebeu água, bebeu refrigerante, bebeu cerveja, bebeu algo. Complemento sem preposição. Verbo transitivo direto, objeto direto, bebeu algo. Só pode pedir complemento se o complemento estiver ali. Quando na 17 eu digo, nossa, ele bebe, hein? Ele bebe. Tem complemento? Não coloquei o complemento. Então como é que eu analiso? Ele, sujeito. Ele bebe. Não tem complemento. Se não tem complemento, esse verbo é um verbo intransitivo. Ah, mas Grazi, normalmente quem bebe não bebe alguma coisa? Sim, mas só se essa alguma coisa estiver escrita. Se ela não estiver escrita, não tem complemento. Quando eu digo, nossa, ele fala, não tem complemento, é verbo intransitivo. Ele come, não tem complemento, é verbo intransitivo. O contexto mostra se existe o complemento ou não. Agora, esses pronomes aqui, cuidado com eles. Os pronomes o, a, os e as, que são pronomes que trazem esses sentidos. Eles trazem o sentido do ele, do ela, do eles e do elas. Esse é o sentido. Esses pronomes, quando eles completam os verbos, eles são objetos diretos. Então, se eu digo ela o ama ele, é esse o sentido. Pense nesse o com o sentido do ele. Ela o ama, ela ama ele. E esse o é objeto direto. Verbo amar. Quem ama? Ela sujeito. Ela ama quem? Ele. Ela ama quem? Ele. O é objeto direto. Então, ama alguém. Ela ama quem? Quem ama alguém. Não tem preposição. O verbo é transitivo direto e você tem o outro na frente, que é o objeto direto. Então, guarde esses pronomes. Os pronomes o, a, os, as, eles são objetos diretos. Como complementos do verbo, eles são objetos diretos. Beleza? Então, fechamos este raciocínio. Voltamos daqui a pouco para treinar. Vamos resolver questões. Aguarde